Muito bom dia a todos. Está começando mais um Bom Dia Mercado e mais um mês aqui no YouTube com vocês. Começando o mês de novembro. Tomara que novembro seja tão bom quanto esse mês de outubro surpreendente foi. O mês de outubro foi financeiramente para mim o meu melhor mês de sempre, em quase 9 anos aqui. Porcentagem não foi melhor do que o ano da Copa, mas financeiramente foi um ano assim espetacular para mim. Então não tenho do que me queixar, não tenho do que reclamar. Sábado foi o último dia do mês, eu dei poucos cliques, é mais ou menos uma rotina, né? Eu costumo ficar um pouco mais ressabiado, né? Por mais que o mês tenha sido muito bom. E domingo foi um dia que eu trabalhei um pouco mais. Geralmente, nos meses onde eu estou indo muito bem, eu começo a reduzir a mão, mas no mês de outubro eu continuei. As coisas começaram a acontecer, foi um mês assim, fora de série. Espero que tenha sido para vocês também. E vamos falar um pouco do dia de ontem, domingo, dia 1º, e do dia de hoje, segunda-feira, dia 2 de novembro, um feriado. Para quem for trabalhar no dia de hoje, a gente se prepara junto, beleza? Então vou começar a colocar aqui os confrontos. Estava dando uma olhada no Campeonato Português aqui. Bom, começamos cedo com Udinese e Milan. Esse jogo eu trabalhei um mercado só, que foi o over limit bem no final. Peguei esse gol do Zlatan. Comentei com vocês no Telegram que tá um jogo muito aberto, muito partido, sem meio campo. A Udinese segue numa draga. Eu vou listar aqui os times que eu acredito que vão cair, não, que vão brigar pelo rebaixamento. Tá? A Udinese esse ano, com certeza, ela vai brigar para não cair. O Spezia também é um time muito aguerrido, mas um time muito fraco na defesa. O Parma também está muito mal, mesmo tendo conseguido um bom resultado, entre aspas, quanto à Inter. Defensivamente, o Parma vem muito mal. E o Genoa parece que vai seguir a mesma sina do ano passado de tentar não cair. Eu não sei se o Benevento, que agora está com 6 pontos, a gente sabe que esse começo de campeonato é muito relativo, se ele vai de fato brigar pelo rebaixamento ou não, mas é um time também que tem pelo menos algumas características um pouco diferentes assim do que os times que eu já tenho visto na Série A. O Torino, ontem, conseguiu fazer uma virada no final do jogo e depois tomar uma reviravolta no último lance do jogo, pagou muito, muito bem. Mas olha, é preocupante a situação do Torino. O Torino tem bons jogadores ofensivos, tem o Belotti, que é da seleção. O Sirigu também, entre aspas, é um bom goleiro. Ontem tomou alguns frangos, mas olha, o Torino, eu acho que ele é um elefante em cima da árvore ao contrário, tá? Eu acho que o Torino não merecia estar tão baixo assim. O Torino não é um time tão fraco. E a gente viu isso ontem porque a Lazio capengou para virar contra o Torino. Então eu acho que o Torino não vai participar dessa briga aqui. Tomara, né? Tomara que não. Falando nesse jogo maluco, dá uma olhada. O Torino virou o jogo aos 87. Daí tu pensa, porra, virou o jogo aos 87, acabou, né? E aí a Lazio vira aos 90 e aos 98, né? Eu peguei esse gol por curiosidade, não peguei um back Lazio, peguei um lei empate no finalzinho. Pagou muito bem, mas era muito difícil esperar que isso aqui acontecesse. Acabou acontecendo, rolou um penal aos 95 e depois acabou saindo gol. Partidas assim, cara, são memoráveis. Se você pegou um lucro nessa partida, parabéns. Se você trabalha com esse tipo de situação, é muito positivo, é muito gratificante, tá? Juventus e Spezia, eu trabalhei no back Juventus no primeiro tempo, estava muito claro esse back Juve no primeiro gol aqui do cadê? O Morata. Ah, o Morata faz gol. Toda vez que o Morata faz um gol e não está impedido, cara, pode ter certeza que ele fez alguma falta. Que é impressionante o que tem de gol anulado o Morata, né? No segundo tempo, eu cheguei a deixar uma moeda na goleada da Juve, bem despretensiosa e bem pequena, e perdi as esperanças. Mas quando entrou o tal do Cristiano Ronaldo, que já era bom e agora com o Covid no corpo, o Cristiano tá sinistro. E, cara, o primeiro toque que ele deu na bola aos 59, ele marcou o gol, driblou o goleiro, fez o gol. Depois ele ficou lá até marcar o segundo e poderia ter marcado mais, tá? A Spezia, a gente estava comentando no Discord, o Spezia faz uma linha de impedimento, ela fica marcando em linha e ela deixa muito espaço para o time que consegue perfurar essa linha sem ficar impedido.
E aí a Juventus brincou aqui, tá? Esses foram os únicos jogos que eu consegui prestar atenção. Eu não consegui fazer Napoli e Sassuolo, tá? Não consegui fazer Roma e Fiorentina. Eu, consequentemente, não consegui fazer a Sampdoria. Na Bundes 2, tive um resultado bem expressivo também no mercado de gols, praticamente, né? Não trabalhei match odds aqui no Calzou e Darmstadt. Foi bem parecido com a Lazio e o Torino. O Calzou ganhou. O Darmstadt abriu o placar no início, o Calzou virou o jogo ainda no primeiro tempo, depois o Darmstadt revirou esse jogo no segundo tempo, aí o Calzou empatou e o Darmstadt marcou no finalzinho. Eu comecei a pegar gol aqui aos 77, né? Ainda vi que tinha, acho que eu peguei o over à frente aqui, daí saiu. Não, eu peguei aqui embaixo, ó. Eu peguei no 2-2. Peguei antes do 2-2. Peguei o over à frente, daí saiu o empate do Darmstadt, saiu a virada. Já tinha pagado o over à frente. E ainda saiu mais 2 gols para frente. Bochum, Wolfsburg, Kickers, eu não trabalhei. Confesso que eu não dei tanta visualização para esse jogo aqui. Talvez eu tivesse dado porque o Bochum ele vem numa situação muito boa. O primeiro jogo da competição, o segundo jogo da competição, eu lembro que eu elogiei muito o Bochum aqui com vocês. E falei bem do Kickers, mas o Kickers me decepcionou. Ele veio muito bem da terceira liga e olha só, último colocado, 1 ponto e provavelmente vai brigar para descer, né? Para não descer é sacanagem, para descer do jeito que tá. O Bochum aqui na segunda colocação junto com o Kiel. E o Grottenfurt com o Hannover também eu não fiz. Me parece um resultado surpreendente aqui do Hannover, porque vinha numa boa situação. O Hannover também podia colar ali no líder, mas não conseguiu. O que mais que eu fiz? Fiz o jogo do Leverkusen com o Freiburg. Freiburg Leverkusen. Trabalhei também aqui no over à frente. E trabalhei no over de longa exposição. Eu acho que aqui eu trabalhei os 5,5 de longa exposição. Eu até tinha achado que era um mercado que eu tinha esticado muita corda. E não, no segundo tempo começou a sair gol. Acho que foi isso. Trabalhei em longa exposição no over 5,5. Daí no jogo das 2 horas também não consegui fazer nada. E aí teve o Brasileirão, o Flamengo tomou uma sacolada do São Paulo. Pedro perdeu um gol, Bruno Henrique perdeu um gol, Volpe estava iluminadaço, mas também, olha, vou te falar um negócio. Esse meu amigo aqui, Gustavo Henrique, rapaz do céu. Era para esse jogo ter sido, se entre os penais era para ter sido uns 4-3 aqui, ia ter mais gols. Eu tava vendo esse jogo da sala e queria ter entrado no mercado de gols, mas eu falei, não vou mexer em nada. Mas foi uma sinistra atuação do Volpe aqui e uma excelente atuação do ataque de São Paulo. Defensivamente não dá para falar que o São Paulo foi bem porque o Flamengo criou muita oportunidade. Né? Foram muitas oportunidades criadas. Os dois times tiveram grandes chances criadas, 3 para cada lado. Eu vi aqui um jogo de muito ataque, cara. Foi praticamente ataque contra ataque, não foi ataque contra defesa. Então, as duas defesas muito maus, mas o São Paulo prevalecendo ali com o Volpe e com os erros também da questão do penal do Flamengo. Né? O Inter perdeu para o Corinthians, o Flamengo podia ter pegado a liderança, não pegou. Agora o Galo joga com o Palmeiras. Será que o Galo vai atingir essa liderança? Será? Que campeonato disputado, hein, meu? Tá de sacanagem. Quais foram os outros jogos do Brasileiro? Sport Recife Atlético Paranaense voltou a vencer o Sport. Eu não tinha visto. Olha só. Depois de tanto tempo, volta a vencer o Sport. Depois de sei lá quantos jogos estava sem vencer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapaz. Estava sem vencer 5 jogos. A última vitória tinha sido contra o Bahia fora de casa. Agora venceu o Atlético Paranaense. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. O Atlético Paranaense também, hein? Meu Deus do céu. Olha, é bom se cuidar, hein, cara. Tá focado em Copa do Brasil, em Libertadores, mas ó, cuidado aí, meu. O Cap costumava somar os pontos em casa e não somar ponto fora de casa. Tudo bem, perdeu fora de casa, mas olha, em casa tá difícil também. Tomar cuidado. O Santos venceu o Bahia por 3-1. Cara, a situação do Bahia tá difícil também, hein? Os torcedores do Bahia devem estar com a pulga atrás da orelha, porque olha, vai deixar pra trocar quando? Porque, meu, saiu o Roger Machado, mudou nada. Entrou o Mano, cara,
Tá difícil pro Bahia, meu. Não sei não. Eu não tô nem dizendo assim que tá numa fase tipo a do Sport, tava 5 derrotas seguidas, porque não tá. Mas também não dá pra ficar namorando a zona de rebaixamento o tempo todo, né? Tá muito próximo, cara. Sei lá, eu tenho minhas preocupações com o Bahia. Pode ser inculcada minha. Goiás e Vasco, obviamente eu não consegui acompanhar esse jogo aqui, eu já tava praticamente dormindo faz tempo. O... Olhando o resultado no SofaScore, com todo respeito ao Goiás, cara, esse é um resultado horroroso pro Vasco. Horroroso, 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 horroroso. Tu não pode, na briga pelo rebaixamento, empatar com o Goiás na fase que o Goiás tá. Porque o Goiás, ele tá numa fase de checkpoint, ele tá numa fase horrorosa, ele tá afundando. E, meu, a hora que eu vi o Vasco abrindo o placar, eu falei, cara, agora vai. Porque tecnicamente, se tu pegar, cara, o Goiás só tem 2 vitórias na competição. Tecnicamente, se tu pegar, o Vasco tinha que, a hora que foi fazer o planejamento do ano, quando foi falar do Goiás, na fase que o Goiás está, meu, tem que ir lá e fazer 3 pontos. Nem que seja um gol aos 92 minutos de contra, não tem problema, tem que fazer os 3 pontos. E não fez. Então, assim, outro time que eu me preocupo muito é a questão do Vasco. Porque o Vasco tem a questão do novo treinador. Quando não começa a dar certo, a pressão aumenta. Olha, difícil, hein? Difícil. Beleza, vamos falar do dia de hoje para a gente encerrar. Nós temos aqui um Sporting Braga e Famalicão, começando próximo de 1,40. O Braga é um time que eu gosto muito de acompanhar, um time que eu tenho um carinho muito grande lá em Portugal. Se vencer hoje pode ir para terceiro colocado, pode assumir até a vaga do Porto ali. Vai jogar contra um Famalicão que era uma sensação muito grande no campeonato passado, mas parece que perdeu alguns jogadores. Mas mesmo assim, eu acho interessante ficar de olho aqui num possível back ao Braga 1,40, vai estar mais ou menos 1,50 na Betfair, mas tomar cuidado para ver se o Braga realmente está produzindo para isso, tá? Benfica e Boa Vista, Boa Vista e Benfica. O Boa Vista esse ano não está numa boa fase, são 5 jogos e apenas nenhuma vitória. Olha só, apenas 3 empates e 2 derrotas. Vai pegar o Benfica que perdeu a liderança para o Sport. Cara, fazia muito tempo que eu não vi o Sport na liderança, muito, muito mesmo. Tomara que volte às grandes épocas do Sport, né? Que também é um time que eu aprendi a admirar muito. O, um dos meus mentores aqui na área, das pessoas que me ensinaram, era sportinguista ferrenho. E eu tenho muito carinho também pelo time do Sporting. Vamos ver, o Benfica precisa muito vencer para poder recuperar. Não é o jogo que vai decidir o campeonato, mas é bom, né? Voltar à liderança. Essa odd do Benfica, deixa eu dar uma olhada na Betfair quanto que tá. Deixa eu colocar aqui no Geeks. 1,30. É uma cotação ok. É uma cotação ok. Dá pra se trabalhar. Dá pra se trabalhar. Tem que ver como é que o Benfica vai produzir. Às 16h30, nós temos Hoffenheim e Union Berlin. Novamente eu quero ver se o Kramaric vai jogar. Pelo visto, não. O Kramaric é um jogador do Hoffenheim que para mim faz muita diferença. Porém, eu vi esse time do Hoffenheim jogar sem o Kramaric contra o Ghent. E, cara, foi um jogo muito bom de se assistir. O ataque do Hoffenheim fica muito veloz e fica muito dinâmico. Não fica só focado no Kramaric. O Kramaric é um cara bom, mas é um cara fominha. Então pode ser interessantíssimo dar uma olhada nesse mercado de gols aqui no jogo do Hoffenheim. Porque o Union Berlin também tem uma excelente bola aérea e tem um bom contra-ataque. Né? O Union Berlin, quando ele está em vantagem, ele consegue contra-atacar bem. Quando ele está em desvantagem, ele usa muito da questão da bola parada para tentar buscar os seus resultados. É assim que ele vem ficando na Bundesliga 1. Tá? Então são dois times bem parelhos em relação ao resultado. Essa odd de 1,90, 95 para o Hoffenheim é justa talvez pelo fator casa somente, mas eu ficaria de olho para um jogo para gols aqui. Beleza? Verona e Benevento. Deixa eu ver como é que está essa cotação aqui na Betfair. Verona a 2,20, Benevento a 3,60. Benevento acabou de voltar da Série B. Eu imagino e eu acredito que o Verona tem um elenco e um plantel melhor do que o Benevento, mas o Benevento é uma equipe que ela parece muito o Sassuolo, né? Ela é uma equipe que gosta de dar virada e também gosta de tomar virada.
Uma característica interessante é que o Benevento é o time que mais marcou de escanteio na competição. Não tem tantos jogos ainda, não tem tantos gols marcados ainda, mas o Benevento tem uma arma aérea muito boa. Então, para você que gosta de sair de escanteios ou entrar em escanteios, fica de olho na equipe do Benevento, tá? O Verona também tem uma equipe muito dinâmica, muito agressiva, muito veloz. Eu acredito até que essa odd do Verona seja um pouquinho alta, mas é só crença mesmo. Deixa pra lá, isso é só opinião pessoal. Vamos ver como é que o jogo vai correr. Isso aqui é um bom jogo para trabalhar uma possível lei para a equipe em campo. Nós temos aqui um Benevento a 3,60. Se o Benevento sair na frente, aí provavelmente a gente vai ter uma oportunidade de tentar trabalhar uma possível virada do Verona. Veremos. Tá, veremos. E aí nós temos o Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar aqui para vocês. Grande jogo hoje, hein? Grande jogo. Palmeiras e Atlético Mineiro, Palmeiras e Galo, Palmeiras a 2,50, favorito um pouquinho só contra o Galo do São Paulo. Deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos jogos. O Palmeiras vinha de 4 derrotas seguidas, que é onde foi onde caiu o Luxemburgo. Na verdade foram 3 que ele caiu, né? Depois teve uma derrota para Fortaleza e depois foi uma vitória contra o Atlético Goianiense. Também jogou contra o Bragantino e fez um bom resultado na Copa do Brasil. O Galo não vence há 3 jogos. Foram 2 empates e uma derrota. Acho que empatou com o Fluminense, perdeu para o Bahia, depois empatou com o Sport e agora vai jogar com o Palmeiras fora de casa. Meu, o Galo é um time que reage muito bem a times que atacam a ele, né? Então eu imagino que o Palmeiras não vai ficar defendendo. Então eu acredito num jogo com mais trocação aqui. O Galo vai para cima, vai tentar buscar o resultado, com toda a certeza do mundo. Se o Galo vencer, eu acho que ele volta para a liderança, pelo critério do número de vitórias, né? Então acho que é o primeiro critério aqui no Brasileirão, né? Número de vitórias é o primeiro critério de desempate, o segundo é a diferença de gols. Então, realmente, o Galo, se ele vencer o Palmeiras aqui, ele vai para liderança. Se o Palmeiras vencer, ainda encosta um pouquinho, mas o Palmeiras está bem distante ali no grupo dos 4. Beleza? O que eu tô de olho para esse jogo aqui? Cara, na realidade, para ser bem sincero com vocês, esse é um jogo que eu gosto muito mais de assistir do que trabalhar. A não ser que eu tenha uma superioridade imensa por um lado. Se o Palmeiras jogar muito bem para um possível ler o Galo, ou se o Galo estiver muito bem para um possível ler o Palmeiras. Porque geralmente é um jogo muito truncado, de muita trocação, onde eu prefiro talvez me expor no mercado de gols e assistir o jogo. Tá? Então, talvez eu venha para trabalhar desse jeito, que é um jogo muito importante lá para o brasileiro, é um jogo muito tenso, tem que ver também, porque tipo assim, o Palmeiras não pode simplesmente abdicar do Brasileirão, então é complicado. E depois temos o Grêmio com o Bragantino. Esse aqui é o jogo de uma incógnita, né? A gente nunca sabe o que o Grêmio quer no Brasileirão. Eu sigo imaginando e sigo tendo essa ideia de que o Grêmio não tá nem aí pro brasileiro. O Grêmio já fez as suas pontuações ali. Vai ter jogo que vai perder, aí vai ficar 2 jogos empatando, depois vai vencer em casa, vai botar ali 2 sequências, 3 sequências de vitória e vai voltar a perder e empatar de novo, né? Por quê? Porque o Grêmio não tá afim, né, de Copa do Brasileiro. O Grêmio está afim da Copa do Brasil e da Libertadores e é assim que é, né? Talvez pelo fato do Inter, a gente já conversou sobre isso, pelo fato do Inter estar tão bem assim na tabela de classificação, o Grêmio ainda queira alguma coisa. O Bragantino não é um time ruim, a gente sempre vem elogiando o Bragantino aqui, vem de 2 vitórias seguidas, é importante, tá nadando para poder sair da zona de rebaixamento. Eu imagino um jogo muito mais truncado do que um jogo fácil para o Grêmio. Quem olha assim e fala, ah não, o Bragantino veio da Série B, o Grêmio é muito forte em casa, back Grêmio. Eu não acho, tá? Eu acho que o Grêmio pode até entrar com reservas aqui, né, para se poupar. Tem jogo da volta da Copa do Brasil, vai ter jogo da Libertadores depois. Então assim, eu imagino que o Grêmio não esteja dando tanto foco. Se o Grêmio entrar com um padrão de back e tudo mais, pode até ser interessante, mas eu prefiro manter a minha opinião de que eu não vou trabalhar no back Grêmio em casa e no brasileiro. Eu tenho seguido essa dica que tem dado muito certo. E eu vou buscar talvez um possível lay ao Grêmio aqui se o Grêmio estiver muito mal no jogo, estiver cagando pro jogo, tá? Porém, o Grêmio tem mostrado uma agilidade muito grande nos contra-ataques. Era assim quando o Cebola ainda estava lá. O Grêmio tem perdido muita oportunidade assim, mas
Pelo Bragantino precisar do resultado, é um time que deve ir para cima, também é um time que deve se expor muito. Então, se eu tenho o Bragantino com a posse de bola, tentando pressionar o Grêmio no campo ofensivo, o Grêmio vai ter espaço para contra-ataque. Então, aí eu preferia ficar de fora ou trabalhar no mercado de gols. Beleza? É um jogo difícil. Olhando assim pode não parecer, mas é um jogo muito difícil, porque é muito mais interesse do Bragantino do que do Grêmio, né? Mas o Bragantino tem falha defensiva, pode dar espaço. Então, tomar cuidado, tá? Particularmente, é uma rodada de brasileiro nessa segunda-feira de feriado fraca. Porque Palmeiras e Atlético Mineiro não é bom para trabalhar, é bom para ver. E Grêmio e Bragantino tem cara de pegadinha, na minha opinião. Mas posso estar falando besteira também. Temos que lembrar que terça-feira e quarta-feira já tem Champions de novo. A Champions League está rodando rápido demais, então tomar cuidado com os times que estão envolvidos aí na Europa League, o União Berlim, o Hoffenheim, por exemplo, mas e o Benfica também, mas acho que eles jogam só na quinta-feira, dá tempo de descansar. Beleza? Na terceira liga da Alemanha, temos o líder Hansa Rostock jogando contra o Kaiserslautern, que é o penúltimo colocado. Então, se vocês gostam de dar uma olhada nessas coisas de tabela, às 15 horas temos o Hansa Rostock, que é o líder da competição, com 14 pontos contra o Kaiserslautern, que vem muito mal, não conseguiu nenhuma vitória ainda em casa. Né? São dois empates e uma derrota. Fora de casa, o Hansa conseguiu 2 vitórias e perdeu uma. Para quem gosta de tabela, eu gosto de leitura, então eu vou dar uma olhada nesse jogo, mas eu vou ficar muito mais de olho na leitura do que propriamente na tabela. Beleza? Fechou? Então a gente se vê amanhã ou a gente se vê no Discord, se você quiser trabalhar comigo, o link está aí embaixo. Link do meu curso, se você está afim de estudar no feriado, está embaixo também, do iniciante até o avançado, gratuito, sem precisar fazer cadastro, para quem não tem preguiça, logicamente. E o link no meu Telegram, se você quiser me acompanhar. Valeu? Conta para mim como é que foi o teu final de semana. Toda semana eu estou sorteando os brindes da Betfair aqui, que é a minha parceira nesse canal e nesse vídeo, nesse programa. Valeu, pessoal. Tamo junto e até amanhã.